estava nesse processo da faculdade, acho que lá para o 5º período, foi quando eu comecei o A Vida em uma Viagem. Esse meu amigo da produtora, ele tinha um projeto, eu estava estagiando lá, e esse projeto era para a gente gravar um documentário permeando várias cidades de Pernambuco. Uma dessas cidades era São José do Egito, que é a cidade onde se passa o Não Tem Só Mandacaru. E aí, na época, quando eu cheguei lá, eu vi um potencial muito grande para fazer um documentário só sobre São José, que não era abordado dentro do material que eu estava construindo. Então, quando eu voltei, isso eu fui em 2013, 2012, 2013. Aí, quando eu voltei de São José, eu passei um tempo maturando a ideia, fazendo pesquisa sobre os poetas, sobre cantoria, tentando montar um roteiro, sabe? Porque roteiro documentário você também não tem como prever o que os personagens vão responder. Então, você precisa montar meio que um guia, mas aquele roteiro vai ser todo modificado depois. Então, eu fui estudando e montando um roteiro o mais fechadinho possível que eu podia dentro da realidade de documentário. E aí a gente foi gravar em 2015, no começo do ano, porque era o centenário de um dos principais poetas da cidade. Então, a gente ia falar sobre poesia, ia falar sobre as pessoas que faziam poesia, de todas as idades, dentro de uma festa de poesia, onde todo mundo ia estar, sabe, muito sentimental, digamos assim, justamente porque era um centenário de um dos poetas onde a maioria das pessoas se inspiram, lá em São José. E aí eu fui com a equipe, a gente gravou, passou uma semana gravando o documentário. Como eu falei, quando a gente voltou para editar, ele ficou bem diferente do roteiro original, justamente porque você não tem como prever o que as pessoas vão responder. E aí, quando eu finalizei, eu sempre quis participar do CNPE. Mas até então, eu não tinha, né, entrado e até não tinha o material suficiente para poder inscrever. Eu estava finalizando ainda o A Vida em uma Viagem, finalizando Não Tem Só Mandacaru, e na época o Entrada Proibida era muito mais simples e não era um tipo de trabalho para festival, sabe? Era uma coisa, como eu falei, muito mais experimental. Então, a minha inscrição de fato no CNPE foi realmente com A Vida em uma Viagem e com o Não Tem Só Mandacaru. E aí eu mandei para os 2 festivais, mandei também para outros festivais no país, assim. E aí foi a surpresa, porque eu recebi a mensagem dizendo que A Vida em uma Viagem tinha sido selecionado e o Não Tem Só Mandacaru também tinha sido selecionado. Então, assim, os 2 entraram competindo. Então, eu fiquei feliz em dobro, porque não só entrou um dos 2 filmes, como os 2 entraram e eles entraram ainda competindo. E aí foi maravilhoso, porque a exibição do Não Tem Só Mandacaru foi na abertura do festival, foi no primeiro dia. E o filme foi aplaudido durante a exibição, uma coisa assim que é muito rara de acontecer e que eu tenho certeza que foi justamente esse sentimento, essa carga de sentimento que o pessoal traz, sabe? Falando sobre poesia, falando sobre a simplicidade, falando sobre uma cidade que aparentemente ela tem ela traz para você que nunca ouviu falar numa ideia de seca, de fome, sabe? Uma coisa muito pobre. E que, na verdade, ela é completamente rica em tudo e principalmente em cultura. Coisa que muito lugar que aparentemente não tem essa riqueza, que não tem seca, que não tem fome, não tem essa riqueza cultural tão grande quanto o pessoal tem. Então, eu acho que essa carga que eles trazem, emocional, foi o que fez todo mundo se emocionar. E aí, eu já fiquei completamente feliz só com a exibição. A única coisa que eu queria era que o filme fosse visto pela maior quantidade de gente possível. O meu objetivo sempre foi esse. E aí acabou vindo essa premiação, que foi uma coisa assim bem surpreendente, eu realmente não esperava. Tanto que eu acho engraçado que quando eu fui para a premiação, né, para assistir a premiação, quando eles chamaram, eu não levantei. Porque na hora, sabe, não caiu a ficha. Eu achava que não estava acontecendo. E aí ele foi premiado, participou de outros festivais. A maioria dos festivais que ele participou, o A Vida em uma Viagem também participou. O documentário, ele já era um trabalho muito mais profissional, comparado a todos os outros que eu já tinha feito, porque já foi um processo de estar saindo da faculdade,
sabe? E enquanto a Vida e uma Viagem, ele ainda era uma coisa um pouco mais acadêmica, porque foi esse processo de TCC, né? De projeto de conclusão de curso. E aí ele entrou em outros festivais, também foi premiado em outros festivais, participou da Mimo, participou do festival no Rio de Janeiro, participou do festival em São Paulo, no Piauí, sabe? Belo Horizonte. O que eu levo com mais carinho é a reação do público sempre em relação ao documentário. Sempre. Independente de premiação, independente de qualquer coisa, todas as pessoas que vêm conversar comigo sobre o filme elogiam muito, tanto a questão da forma como foi retratada, né? Essa questão da poesia, quanto a própria beleza que a cidade mostra e que faz com que as pessoas queiram conhecer o lugar, que esse é o principal objetivo, assim, do projeto. Falar sobre poesia e convidar as pessoas a conhecerem esses lugares.